Então, pessoal, só tô passando aqui rapidão no começo do vídeo para parabenizar o vencedor do evento que a gente fez lá no servidor do canal. O evento basicamente se baseava em criar seu próprio alternate e quem tivesse mais votos venceria os prêmiozinhos lá que eu não lembro agora. Mas, sei lá, a gente fez lá o aviso que ainda tá lá na aba comunidade. De qualquer forma, o alternate que teve mais votos foi o criado pelo Léo do Creu, que ganhou 22 votos. Parabéns, Léo do Creu. Ele fez um alternate do Siqueira Júnior, versão tipo 3, né? O tipo 3 do Siqueira Júnior. Ficou maneiro, ficou bem interessante, o pessoal gostou, então ele foi o vencedor. Meus parabéns. Lembrando que também, se eu não me engano, os 4 mais votados ganharam cargos especiais no servidor e também vão ser lembrados por mim carinhosamente. Muito obrigado mesmo. Basicamente é isso. Muito obrigado por terem participado do evento. Muito obrigado por terem entrado no servidor para interagir com a galera maluca de lá. E é basicamente isso. Podem continuar. Sério, na moral, muito obrigado Alex por ter me presenteado com um terceiro volume tão bom. E então, parece que depois de um tempinho eu finalmente tenho a oportunidade de colocar os meus óculos e dar uma analisada com cuidado nesse episódio novo dessa série tão amada e odiada. Mas antes que eu comece a bancar o chato metido a sabe tudo e dar minhas opiniões detalhadas com relação ao que eu senti quando vi esse volume, é uma boa ideia dar uma olhadinha nas informações que a gente adquiriu nos últimos vídeos. E lembrando que é importantíssimo que tu assista o vídeo original antes desse aqui, ou ao menos esteja disposto a dar apoio ao Alex, que é o criador da série. O conteúdo que a gente faz aqui não substitui de forma alguma a experiência de consumir a obra original, que além de ser de graça é feita com um tanto carinho. Então, com esses avisos dados, vamos começar. Até o momento, a história dessa série tem seu foco dividido entre 3 personagens, o Mark Heathcliff, Adam Murray e Thatcher Davis. O Mark é apresentado pra gente logo no primeiro compilado. Ele era um rapaz relativamente bem comum, tinha uma família, ia pra escola e possuía um melhor amigo chamado César Torres. E eu digo relativamente comum pelo fato de que o Mark, durante a sua infância, teria se deparado com algumas experiências um tanto estranhas, como por exemplo afirmar ter visto uma figura invadindo sua casa quando era criança diversas vezes. E essas experiências, em união com os costumes da sua família, fizeram com que o Mark crescesse como um jovem bastante religioso por acreditar que sua fé seria o suficiente para protegê-lo do mal. Algo que infelizmente acabou não acontecendo em setembro de 1992. E essa data é bem importante porque envolve outro personagem importante para a série, que é o próprio Adam Murray. Ele é apresentado pra gente durante o segundo volume da série, que acontece em 2009. O Adam era um rapaz envolvido com um grupo aparentemente criminoso chamado Sociedade Paranormal de Bythorn. Um grupo responsável por investigar e resolver problemas relacionados a coisas sobrenaturais em troca de um cascalho. Mas Thales, se ele é apresentado só em 2009, qual a ligação que ele tem com o que aconteceu em 1992? Então, antes de responder, é importante que a gente entenda um detalhe que faz toda a diferença, que no caso é a existência de seres misteriosos chamados de alternates ou alternativos. E eu não vou nem tentar explicar o que eles são exatamente, porque esse é o tipo de coisa que carrega toda a narrativa da série. Os alternativos basicamente se dividem em 5 tipos. Os doppelgangers, que conseguem se disfarçar como seres humanos, os indizíveis ou detectáveis, que conseguem copiar perfeitamente outro indivíduo, os tulpa, que são alternativos que surgem de televisores e reflexos, e os mímicos, que conseguem se disfarçar como qualquer objeto. A questão é que, fora a ameaça física que esses seres oferecem, existe também outro fator que torna a existência dessas criaturas algo tão terrível, que no caso é a desordem de consciência metafísica, conhecida também como MAD. Essa doença acaba afetando psicologicamente todos os humanos que têm contato direto com os alternativos, e ela funciona como um método menos bruto para que eles se livrem dos humanos, e essa condição em si possui um conceito bem interessante. Além da MAD não ser uma doença física, ela pode ser adquirida quando um alternativo transmite informações consideradas indesejadas para um ser humano. E o que isso significa exatamente é um mistério, mas obviamente faz parte de todo o horror cósmico que gira ao redor da série, e isso fica bem visível justamente nos principais sintomas da MAD, que no caso são perder a sanidade, pensamentos suicidas, paranoia e desilusão. E esse fato é muito importante porque os principais eventos que foram demonstrados nas fitas até o momento possuem relação com pessoas sob efeito dos sintomas da MAD, como por exemplo o que aconteceu com Mark em 92. Após ter sido perseguido pela alternativa do seu melhor amigo, ele acabou ficando preso dentro do seu próprio quarto durante vários dias, até enfim ceder aos sintomas da MAD e acabando por retirar sua própria vida ali mesmo.
Outro personagem que a gente viu ter um fim parecido é a mãe apresentada na animaçãozinha presente em Alerta de Intruso. Pelo que deu para entender, um alternativo do tipo Tulpa acabou provocando um desaparecimento em massa de bebês, e a mãe apresentada pra gente acaba retirando sua própria vida após ficar horrorizada de ter seu filho desaparecido. O mais curioso disso é que a história dessa mãe e o seu bebê não termina em 92. Na realidade, o bebezinho desaparecido não teve um fim realmente trágico. Em algum momento da sua vida acabou sendo levado para um orfanato, onde cresceu e se tornou um jovem chamado Adam Murray. E sim, no último vídeo eu considerei 100% que o Adam foi o bebê sequestrado pelo Tulpa, sendo justamente esse o motivo dele ser tão fascinado pelos alternativos a ponto de se arriscar e enfrentar o mesmo Tulpa do seu passado cara a cara, como a gente viu no segundo volume. Mas tudo bem, foi basicamente nesse ponto que a gente parou na última vez, só que eu ainda não citei o terceiro possível protagonista da série, que no caso é o Thatcher Davis, chamado também de Tenente Davis. Ele apareceu bem brevemente em alguns pontos bem específicos da série, como na declaração de que nenhuma informação sobre os alternativos deve ser divulgada para a população do Condado de Mandela, e em pequenos registros com relação às investigações feitas por ele no caso de suicídio do Mark Heathcliff. O caso é que ele é a única representação de que a polícia estava preocupada em resolver o problema dos alternativos, ao menos aparentemente. O compilado começa com uma sequência focada no interior de uma das casas do tranquilo Condado de Mandela. E veja só, essa casa em si é bem familiar e eu espero que tu se lembre de quando a gente viu ela pela última vez. De todo modo, os eventos apresentados aqui certamente ocorreram em algum momento do passado, afinal de contas é possível perceber que alguém ainda morava ali. Uma criança chorando pode ser escutada à medida que são exibidas imagens do interior da casa, e a esse ponto a gente é apresentado a dois indivíduos novos nessa história, Jude e Lynn Murray. Apesar de eu estar me referindo a eles pelo mesmo sobrenome, após a exibição do próprio documento de divórcio fica claro que ambos haviam acabado de se separar. E prova disso também se dá no fato da própria Lynn ter que ligar para o seu ex-marido para pedir ajuda, à medida que o bebê dos dois não parava de chorar por nada. O Jude até promete ir no dia seguinte para ajudar ela a descobrir qual era o problema, mas a Lynn duvida um pouco que ele iria aparecer. Um detalhe importante se dá no momento em que os dois começam a teorizar qual o motivo do bebê não parar de chorar, e o Jude acaba sugerindo que talvez fosse algum tipo de amigo imaginário, o que a Lynn logo aponta ser algo sem nenhum sentido, afinal a criança ainda era só um bebê. A segunda sequência é bastante enigmática. O foco dessa vez se dá no interior de uma outra casa em uma outra região do condado. É só observar as duas fotos aéreas que são exibidas. A geografia apresentada nas duas imagens são bem diferentes. De todo modo, a gente também observa alguém assistindo uma televisão, ou melhor, procurando alguma coisa para assistir. Seja lá quem for o personagem representado aqui, passe a observar os canais apenas por alguns segundos. Primeiro, a gente tem um trecho de uma entrevista onde uma criança comenta sobre guerras e explosões nucleares. Depois a gente pode ouvir o que parece ser um pastor pregando. Ele diz que é preciso realizar as tarefas do dia e deixar que Deus se responsabilize pelo amanhã. A gente pode ver também uma cena clássica do filme Casablanca, e por último a gente vê uma propaganda relacionada a um vasto número de canais de televisão e a ligações telefônicas. Infelizmente não tem uma mensagem direta sendo transmitida aqui, ou ao menos é o que parece até o momento, à medida que o contexto da própria cena em si também não é muito claro. De qualquer forma, a televisão se desliga, a pessoa assistindo continua na frente dela, e a cena é interrompida pelo título do volume. A segunda fita do compilado começa com uma transmissão feita diretamente de uma emissora local do condado. Ela foi feita em 92 e a gente pode perceber que se trata de uma cerimônia de comemoração para a nomeação do novo sargento do departamento do condado, chamada Ruth Weaver, junto do tenente Thatcher Davis. E sim, exatamente o tenente Davis que foi nomeado pra gente durante as fitas do segundo volume. A gravação, apesar de se tratar só de um discurso de agradecimento, serve para nos apresentar esses dois personagens que vão ser extremamente importantes para o desenrolar da narrativa. A cena é interrompida e a gravação de um telefonema para o departamento de polícia é então reproduzida. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Good evening, officer. One of our students, Mark Heathcliff,
He's been absent for the past couple days without any reason, no phone calls from parents, no doctor's excuse, and we don't have any apparent emergency contacts on file for him. If you could have someone pay a visit to 3 Avenue and make sure everything's alright, it would be much appreciated. Oh, and if someone could try to get the contact info for whoever answers the door, that would be much appreciated. Thank you, and have a nice night. O vídeo então retorna e é possível perceber algo bem interessante. Logo a gente vê aquela mesma casa presente na sequência inicial, porém dessa vez com algumas luzes de polícia refletindo na parede de madeira, enquanto o oficial exige que a porta seja aberta. O fator interessante que eu citei anteriormente se dá pela revelação presente no card com informações sobre as evidências daquele caso, pois a casa com um formato triangular e com 2 janelas se trata da residência dos Heathcliff. E eu sei que isso parece meio óbvio, ainda mais quando a gente encaixa essa revelação com o que a mulher da ligação diz, mas calma, tem mais coisa além disso, e eu já chego nesse ponto. A fita então passa a exibir uma gravação feita pelo próprio policial que entrou na residência, e qual é a primeira coisa que ele encontra? Sim, uma televisão estática e o corpo do nosso querido Mark Heathcliff. Com as gravações apresentadas nos episódios postados até o volume 2, ficou sugerido que o Mark não era só uma vítima dos alternativos, mas que possuía alguma importância para a história que está sendo contada. É óbvio também que a gente não pode apelar para os dois extremos, a gente não pode dizer que ele era só uma vítima dos alternativos e nem que ele possuía um papel muito importante para o universo da série. Mas a morte dele certamente possui algum elemento que seja a chave para que a gente compreenda o que está acontecendo nesse mundo. De todo modo, essa gravação foi realizada alguns dias após a morte do Mark, então a gente pode ver o momento em que as evidências foram coletadas, fora algumas coisas que a gente já havia concluído no episódio anterior, como o fato do Mark ter uma conexão bem forte com a religião, algo que se confirma com a Bíblia que foi encontrada acima de um caderno, cuja capa diz o seguinte: reafirmação, Deus abençoe a todos. Logo a gente vai poder dar uma olhada no conteúdo desse caderno, então vamos só prosseguir para a cena gravada a partir de uma câmera de segurança que acaba interrompendo a gravação. No áudio a gente pode ouvir um diálogo entre Ruth e Thatcher. Ela diz que ele não devia perder tempo em um caso em específico que não está levando a lugar nenhum, afinal de contas ele tinha acabado de ser promovido e precisava se preocupar com outras coisas. O Thatcher recusa a recomendação dela, afirmando que ele havia conseguido coisas novas para analisar e que essa evidência era muito importante. E considerando a ordem cronológica das coisas, é possível se chegar na conclusão de que a morte do Mark teria sido importante por ser o caso com mais evidências que comprovassem a existência dos alternativos. E deve ser justamente por causa disso que a gente está sempre voltando para esse ponto da história. Esse trecho se encerra com a apresentação de algumas informações a mais com relação às evidências, com a confirmação de que quem estava do outro lado da porta tentando entrar a todo custo era realmente o alternativo do César Torres, como sugere o resultado da análise das impressões digitais encontradas na maçaneta. Outras 2 evidências importantes a serem observadas é a câmera que o Mark usou para registrar seus últimos momentos e o gravador de áudio que ele também usou. Mas calma, que a gente já vai observar isso. A primeira evidência demonstrada se trata da fita nomeada como Sombra debaixo da minha porta. A gravação foi feita no dia 14 de setembro, o que quer dizer que ela foi feita um dia depois daquela filmagem que foi apresentada no primeiro volume. Em seguida é reproduzida uma fita cassete chamada Vozes Fora do Meu Quarto. You need to open the door. No. I am not going away. What time is it? It's just after 8. I'm nervous for the time. Don't be nervous about the time. You have loads of time. Let's see.
Essa evidência é bem curiosa, porque a esse ponto a gente sabe que os alternativos possuem a voz idêntica às pessoas originais, possuindo apenas interferências que fazem parecer que são gravações ou algo parecido com isso. Mas aqui é possível perceber que a voz do alternativo ia mudando com o passar do tempo, chegando a ponto de que várias vozes são ouvidas ao mesmo tempo. Isso talvez indique que mais de um alternativo estava presente do outro lado da porta, ou que talvez esses seres realmente sejam capazes de se modificar para assumirem a forma de indivíduos específicos e não que eles já nasçam com a aparência de alguém. Eu realmente não sei dizer se acredito em alguma dessas duas teorias e eu pretendo realmente falar mais disso em outro momento. Nesse ponto, a gente finalmente é apresentado ao que o Mark escreveu dentro do seu caderno estranho, e o conteúdo dele consegue ser ainda mais bizarro. Deus me ama incondicionalmente. Sempre se lembre que não importa as circunstâncias, Deus ama a todos porque Ele escolheu fazer isso. Ele me ama quando ninguém me ama, e eu estou em paz. Hoje é um dia que eu preciso do amor de Deus mais do que qualquer coisa. Eu estou sozinho e preciso sentir o calor do seu amor e de sua reafirmação. Meu Senhor, eu tenho medo. Eu rogo pelo seu amor e proteção contra o mal. Eu não tenho escolha. Os policiais nunca vieram por mim. Ninguém veio por mim. Seja quem estiver lendo isso, por favor pare isso antes que isso faça o mesmo com alguém. Para quem eu estive orando esse tempo todo? 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 Meus olhos estão abertos. Ao fim dessa fita é exibida uma imagem bem interessante de um pôster de aviso contra alternativos divulgado pelo Departamento de Polícia do Condado, e seria justamente o alternativo do César que estaria sendo procurado durante aquele momento. Detalhe para o pequeno disclaimer lá embaixo, afirmando que ele deve apresentar características humanas, e por isso era recomendado que qualquer contato com ele fosse evitado. A fita seguinte possui foco na investigação feita pelo Tenente Davis com relação a evidências que havia conseguido em relação a outro caso envolvendo a família Murray, que no caso é o casal que foi apresentado pra gente no começo do vídeo. De todo modo, a evidência se trata de uma fita de gravações recuperadas por uma empresa de tecnologia do condado. Não fica muito clara a especialidade dessa empresa em específico, e as únicas coisas que são afirmadas é que apenas 2 minutos de registro puderam ser recuperados, e caso o Davis precisasse de mais alguma informação, a Mandela Tech não ia se opor em ajudar. Essas informações são transmitidas pelo representante da companhia, chamado de Dave Lee, mas eu não sei dizer se esse detalhe vai ser importante de alguma forma. Sendo assim, por algum motivo, a fita é interrompida e começa o bloco de algum tipo de programa infantil. O trecho chamado de O Poder do Subconsciente começa e nós somos apresentados ao adorável e nem um pouco estranho personagem chamado de Stanley. Ele se apresenta amigavelmente e pergunta para o telespectador se ele gostaria de ser considerado como seu amigo. E, por falar em amigo, esse trecho é completamente focado nesse tema. O Stanley comenta que ele tem o poder de criar amigos usando apenas o poder da sua mente. Ele apenas precisa que o telespectador feche os seus olhos e imagine o que faria alguém ser um bom amigo. Como seria a sua voz? Qual seria a cor dos seus olhos? Always remember the most important rule. If there is a new friend that lives in your head, it is best. They're just as scared as you are. Okay. Have a friend in mind? Great. I think it's time to meet your new friend. Now just close your eyes and think really hard about your new friend. Can you keep an even bigger secret? I think it worked. Your new friend is somewhere in your house. Now it's up to you to go and find them. Sabe por que esse trecho é extremamente interessante e importante? Porque apesar de parecer um pouco sem contexto, o que é dito pelo Stanley serve como informação extra sobre o que são os alternativos.
Até porque, caso tu não se lembre, os Tulpa compõem o quarto tipo de alternativos e são responsáveis por atacar através de espelhos e televisões. O próprio Tulpa é um nome associado ao misticismo tibetano. Se tratam de objetos e seres que se tornam reais após serem imaginados e visualizados. Talvez o Stan esteja se referindo especificamente aos Tulpa, ou quem sabe esteja falando de todos os alternativos no geral, mas o que importa realmente está na frase "eles estão mais assustados do que você", o que gera um teor meio animalesco com relação a esses seres, como se eles fossem realmente algum tipo de animal que responde a instintos ao invés de serem propriamente conscientes do que estão fazendo. Mas isso é só especulação até o momento, vamos prosseguir. O trecho do programa então é interrompido pela gravação recuperada pela empresa, e nela a gente pode escutar uma ligação de emergência feita pelo Jude, onde ele pede ajuda com relação a um suposto invasor que estaria dentro da sua casa. 911, what's the emergency? Please, you gotta help me. There's someone in my house. I don't know what to do. I don't even know what they got inside. I've had my doors and windows locked for months. All right, just calm down, okay? We'll get this figured out. Just need to stay quiet. Are you hiding? Yes. Does this person have a weapon? I don't know. I can't tell. Is this person threatening you or your family? No, he just stands in the corner. He's not taking anything. He's just standing there. I think my wife is hurt. I don't know what to do. It's gonna be fine. You just need to calm down. I don't want to look at his face again. Okay. All right. Does this man resemble anyone you know by chance? No. What? I have never seen anyone in my life that looks anything like him. That can't be right. That doesn't make any sense. What? I'm sending over one of our officers. Just don't hang up, okay? I just got a 10:15. I'm heading over to the place now. Damn it. Okay. What? Did you get a similar call? I believe we got a home intruder. I apologize for the silence, sir. What's your address? Sir? Thatcher? I'm gonna need some backup here. What are you talking about? Where's the others? The officer that was already checking out the place just pussied out. Jesus. Okay. Bruce, what's the address? Essa ligação é importantíssima, que a gente vê o Jude completamente apavorado por causa do indivíduo que invadiu sua casa e feriu sua esposa. É interessante perceber que em nenhum momento ele cita o seu filho. Talvez ele tenha ficado tão apavorado que acabou esquecendo. Mas é inegável não perceber o paralelo entre a forma de agir do alternativo em questão em comparação com o alternativo representado no desenho que o Mark fez quando era criança. Mas calma, talvez seja só uma coincidência, porque é bom deixar claro que a Judy e a Lynn não possuem nenhuma conexão com o Mark, mas sim com outro personagem que a gente conheceu no volume anterior, o Adam Murray. Era justamente por isso que o Tulpa que aparece no volume 2 age como se já conhecesse o Adam, porque foi justamente esse alternativo responsável por fazer sua mãe tirar sua própria vida após ser afetada pela Mad. Nesse ponto, não é confirmado se ele realmente sequestrou o Adam ainda bebê, mas esse certamente foi o primeiro contato entre os dois. Voltando à ligação, ela rapidamente se encerra após o Jude deixar de responder as perguntas. Não tendo outra alternativa, o Davis então pede para que a Weaver investigue o local. E ao chegar lá, ela afirma que o outro oficial mandado antes dela havia simplesmente ido embora, obrigando assim que o Davis fosse dar cobertura para ela. A reprodução da ligação então é interrompida pela cena onde a gente vê o Tenente Davis analisando as câmeras que foram colocadas dentro da casa dos Murray, no mesmo estilo das cenas que a gente viu lá em Alerta de Intruso. Porém, aqui ele afirma que não teria encontrado nada demais e precisaria fazer uma investigação no interior da residência o mais rápido possível. Essa cena também é interrompida e logo a gente é levado para o momento em que o Davis e a Weaver chegam na casa dos Murray para a investigação. E o que eles encontram lá é bem interessante. No, Weaver, we don't, because everyone else fucking left.
Sorry. Got 10:56. Something's fucking... Camera. Shit. Camera's down, Weaver. Exatamente, senhoras e senhores. Isso que a gente está vendo é a cena do crime do que a gente viu ser representado por animaçõezinhas durante o vídeo Alerta de Intruso. A gente tem o berço do Adam, a televisão com Tupa tocando sua música tema e a pobre Lynn pendurada no teto. Mas não acaba por aí. Até o momento a gente viu o Davis ser citado várias vezes. A gente viu ele se posicionar contra a atitude do governo em simplesmente fingir que nada estava acontecendo. E a gente pode perceber também que aparentemente ele era o único realmente dedicado a investigar o que estava acontecendo no condado, chegando até a ser ridicularizado como a gente viu lá em mymovie.mp4. Sendo assim, ele de certa forma é o que a gente tem de mais próximo de um personagem realmente ativo nessa narrativa. Mas o que realmente aconteceu com ele? Então, logo depois que a câmera que ele estava usando começa a ter interferências, ele percebe um som estranho vindo de um cômodo escuro da casa. E por ser um policial, obviamente que ele iria investigar. E é nesse momento em que o nosso amigo acaba sem querer entrando em contato com um alternativo. Hello? Hello? Identify yourself. This is a police investigation. I need you to identify yourself. Look. What do you want? If you're still in there, I'm gonna find help, okay? Just meet me at the station. Não tendo outra opção, além de obviamente sair correndo do local, o Davis então retorna para a base de operações para tentar pedir reforço. Ele tenta entrar em contato com o departamento de polícia do condado, mas obviamente ninguém responde. Ele tenta pedir ajuda diretamente ao operador de ligações do condado, mas assim que o mesmo escuta o seu nome, acaba se recusando a oferecer qualquer tipo de ajuda. Essa cena é muito bem feita por ir aos poucos nos mostrando o quanto os alternativos são uma força praticamente imparável. O Davis passa um bom tempo procurando ajuda e tentando chamar reforços, e enquanto isso, o alternativo se aproxima aos poucos como se não tivesse pressa alguma em concluir o que ele foi feito para fazer. Wanna be my best friend? He likes to hide, but he wants to meet you. I want to play with him in the TV. Stop or I'll shoot! I said stay back!
Mandela Catalog começou bastante tímido com relação aos seus conceitos e construção de mundo em si, porém desde o início ficou bem claro que esperança, ou a falta dela, seria um tema constante no decorrer da narrativa. E esse terceiro episódio respondeu uma pergunta que ficou presa na minha cabeça durante a análise do primeiro volume, e ela não necessariamente estava relacionada com os alternativos ou a origem deles, mas sim o fato do método com que eles agem e como o governo lidava com essa ameaça. E esse terceiro episódio basicamente explica nas entrelinhas esses dois questionamentos. Primeiramente, a gente tem a pista dada pelo Stanley com relação ao nascimento dos Tulpa, que aparentemente aparecem no ar como se surgissem do nada, como se também fossem apenas fruto da mente criativa de algum ser muito mais poderoso, quem sabe do próprio falso Salvador. De todo modo, outra coisa interessante de se perceber nesse episódio é o fato de que o Davis trabalhou na investigação dos alternativos praticamente sozinho o tempo todo, sendo o único que se importou de analisar com cuidado as evidências que conseguiu na casa do Mark, e o único que ao menos tentou ajudar a família Murray no seu encontro com o Tulpa. Mas por que isso é interessante exatamente? E por que eu digo que ele trabalhou nisso sozinho, sendo que a Weaver aparentemente dava apoio nas investigações? Bom, como a gente sabe, o governo não parece muito disposto a solucionar o problema, muito pelo contrário. As propagandas e anúncios dos anos 80 declaravam que era melhor simplesmente não se envolver e deixar a situação se resolver sozinha. E foi basicamente isso que aconteceu nos momentos finais desse vídeo. Logo depois do Davis atirar no alternativo e a gravação se encerrar, a gente vê a foto da Weaver se desfazendo em um sorriso bizarro, basicamente indicando que a Weaver original já não se encontrava presente no condado há muito tempo, e que aquela que entrou na casa dos Murrays com o Davis era certamente um alternativo. E com isso a gente pode perceber o quanto os alternativos já estão infiltrados no dia a dia das pessoas e como eles até mesmo compõem cargos importantes. E quanto mais a gente percebe isso, mais fica claro o quanto é delicado manter relações com outras pessoas nesse universo. À medida que qualquer pessoa pode ter sido simplesmente substituída por um alternativo e apenas esperando o momento certo para te colocar em uma situação terrível, como o que aconteceu com o próprio Davis. No vídeo mais recente lançado, onde a gente pode ouvir um áudio gravado por ele logo após os eventos presentes no terceiro volume, o tenente comenta que aquela era a forma de agir dos alternativos, e aos poucos tirando tudo de ti, as pessoas que tu ama, tua fé e qualquer coisa que possa te dar o mínimo de conforto. É esse tipo de medo que a mera existência dos alternativos provoca. Ele te sufoca e te isola de tal forma que te faz implorar para que realmente não exista nada do outro lado, apenas o silêncio e a escuridão do sono eterno. Então, né, meus camaradas, finalmente Mandelão volume 3. Por incrível que pareça, eu preferi não enrolar muito pra falar logo dele, porque esse episódio é sim muito bom. Sério, esse é o melhor episódio da série toda até o momento, tirando o volume... Eu não sei, eu acho que ele tá pau a pau com o primeiro volume. É porque eu realmente não gosto muito do segundo volume, que é muito chato. Mas esse terceiro ficou muito bom, sério, ficou maravilhoso. A parte do final com o alternativo tá de sacanagem, aquilo foi muito bom, sério, maravilhoso. Eu acho que eu falei maravilhoso 2 vezes. E vocês devem ter percebido que nesse vídeo aqui não teve nenhuma revelação ou coisa absurda que eu tenha trazido pra vocês dessa vez. E isso se dá porque aparentemente tudo que eu e a minha galerinha lá do servidor colocamos no roteiro do segundo episódio ali acabou se confirmando nesse aqui. Então, muitas teorias que a gente colocou lá realmente estava certo. Olha só, como o fato do Adam ser o filho da mulher que acabou se matando lá no alerta de intruso, como o fato do Tulpa, apesar de ser um tipo de alternativo, a gente tá lidando com um Tulpa em específico. Esse Tulpa apresentado nesses episódios aí, ele é o mesmo cara, ele não são tipos diferentes, apesar de existirem tipos diferentes, mas enfim. E também tem esse negócio da relação desse Tulpa em específico aí, que a comunidade até chama ele de Six por algum motivo, não sei porquê. Mas enfim, o Six tem alguma relação com o Adam, e o Adam aparentemente ser o protagonista principal da série, até porque ele é na linha do tempo, ele é o cara que tá mais recente, né? Porque ele é nos anos 2000, 2010. Então, enquanto o Mark morreu, né, no começo, e o Davis se ferrou muito, né? Antes de terminar o roteiro, eu jurava que o Davis tinha morrido com aquele encontro com o alternativo ali. Mas aparentemente não, né? Nesse vídeo mais recente, o
Ele até fala que ele tá vivo, mas queria que ele não tivesse, né? Por causa do trauma que foi ver alguém exatamente igual tu ali na tua frente, todo deformado e fudido. Enfim. Eu tô achando que com esse terceiro episódio vale muito a pena fazer um redux, basicamente como a gente fez lá no Walten Files, né? Que foi pegar todas as informações até o momento e montar logo uma super teoria organizada do que tá acontecendo, em vez de ficar dependendo desses episódios separados. Eu não sei. Eu realmente prefiro fazer isso porque tem muita gente que vai ver o nosso primeiro vídeo e tem coisas que são desatualizadas, né? Porque os outros vídeos acabaram comprovando que algumas coisas estavam erradas, algumas coisas estavam certas. Então é melhor lançar um mais recente com as coisas, né, tudo junto, pra ser logo a porta de entrada pra maioria das pessoas novas que acabam descobrindo. Enfim, eu sei lá, eu não sei, só tô cogitando aqui. E então, antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos membros de platina do canal. Muito obrigado mesmo, profundamente a todos, sério, eu não sei nem como agradecer. Eu sempre falo isso quando não sei como agradecer, mas muito obrigado, sério. Muito obrigado, o grande Valmir, Shadik Scarlett, Z-Spy, ou Z-Spy, J.R. Godoy e Simulacrum 336. Muito obrigado a todos vocês, sério mesmo, muito obrigado. E é claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal, sério, muito obrigado a todos vocês. Não precisa me mandar mensagem no Discord pedindo desculpa por não conseguir ser membro, porque, sério, vocês não precisam, e mesmo assim vocês querem ser. Muito obrigado mesmo. Agora, por último, mas não menos importante, eu queria agradecer aos meus dois camaradas, ao Soura, por editar esse vídeo maravilhosamente e em cima da hora, sério, o cara fez um milagre, muito obrigado mesmo. E muito obrigado, Raiken, por não revisar esse roteiro porque eu esqueci de mandar pra ele. Quer dizer, porque eu tô com esse roteiro atrasado, tinha que gravar logo. Então, se tiver algum erro, não é culpa do Raiken, é culpa minha. E é basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.